partir de agora, você ouve a Rádio Concórdia. Educação, cooperação, conhecimento, fé e amizade. Para crescer, ser e sentir. Estamos no ar. Fala, aluno! Olá, ouvintes! Estamos entrando no ar neste exato momento para falarmos de um tema muito importante e pertinente no mês de maio, que é a abolição da escravidão. Então, essa data do 13 de maio, a data em 1888, quando a princesa Isabel assumiu o trono do Brasil, porque o seu pai, Dom Pedro II, estava em viagem, e ela acabou assim, então, assinando a Lei Áurea, que determinava oficialmente o fim da escravidão no Brasil. E o assunto não poderia ser outro. Nós, hoje, quanto sociedade, debatemos muito sobre diferentes formas de escravidão. E a Larissa, nossa convidada, que logo já vai se apresentar aqui para os ouvintes, ela veio falar um pouquinho na visão do jovem, o que ela percebe como, não só como uma estudante, mas como cidadã, em relação às formas de escravidão que acontecem atualmente. Lembrando que nós gravaremos um programa histórico especial falando sobre a questão da abolição do ano de 1888, mas hoje o assunto do programa é justamente a escravidão nos dias de hoje. Tudo bem, Larissa? Tudo bem. Olá a todo mundo. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu agradeço muito o convite. Tudo bem, Larissa. É muito importante a tua presença como representante também dos alunos e prontamente atendeu o nosso convite. O professor André lançou o desafio e para nós é uma honra também ver a tua participação pela segunda vez já no momento aqui do nosso programa, outra vez falando sobre a questão da leitura, né? E agora sobre a escravidão. Professor André, esse assunto é bastante polêmico, né? Hoje em dia a gente vive escravo de tanta coisa. Dá pano para manga, sem dúvidas, assunto aí para mais alguns programas, inclusive, né? E a Larissa vem hoje representando o 9º ano, mas ela também representa os estudantes da escola. E o pastor Alexandre fez uma provocação que eu repassei, na verdade, a Larissa. A gente fica pensando hoje, e se a princesa Isabel vivesse nos dias atuais? Lá na carta de libertação, podemos dizer assim, da escravidão, o que será que ela anunciaria? Que fim de escravidão que seria abolida hoje no Brasil, dentro do contexto de escravidão no sentido geral? O que seria hoje abolido? Que formas de escravidão, Larissa, tu percebes que a sociedade hoje vive ou se encontra? Olha, no meu ponto de vista, eu acho que entre eles estariam a escravidão em questão das redes sociais, em questão dos padrões de beleza impostos pela sociedade, em questão do trabalho, que muitas vezes as pessoas acabam ficando muito tempo preocupadas em trabalhar muito tempo para conquistar muitos bens e acabam não aproveitando a sua vida. Também acho que outra forma é em questão das outras regras impostas pela sociedade, não só em questão de beleza, mas em questão também de moda. Eu acho que no geral existem muitos, não só também em questão de redes sociais, mas também na internet no geral, que muitas pessoas, como a gente também já debateu na escola, a gente acaba, às vezes, ficando muito tempo tendo tipo um vício na internet e às vezes acaba deixando, que nem para os alunos, de estudar, e a gente acaba se preocupando mais tempo em ficar no celular, vendo vídeos no YouTube, mexendo nas redes sociais, e acaba tendo não tempo para estudar ou para ficar com a família até.
Interessante quando a Larissa aponta isso, professor, de que a internet acaba sendo para nós um motivo de escravidão. Mas a internet tenta passar para nós um estilo de vida. E quando a gente olha a vida das outras pessoas pelos olhos da internet, então ali as redes sociais, fotos do Facebook, pequenos vídeos do Instagram, os TikTok da vida, parece que todo mundo tenta mostrar uma vida muito bonita e feliz. E por trás das câmeras, quando não está mais o celular em pauta, quando eles estão vivendo a vida de verdade, então, e aquela vida da internet é quase um fingimento, parece que não é bem assim. A vida das pessoas não é tão feliz como mostra a internet. Tu percebe isso, Larissa, com os teus amigos, os jovens assim da tua idade, de que existe um fingimento para mostrar nas redes sociais uma vida que não é tão verdadeira? Olha, eu acho que sim, pois às vezes, como você falou, pastor, na internet a gente vê uma coisa, mas muitas vezes é distorcida, pois tem que nem jovens, que nem, por exemplo, um caso que teve, agora não lembro o nome, mas era de uma garota que eles ficaram falando que a mãe dela escravizava ela, mandando ela postar vídeos no YouTube, mesmo ela não querendo. E houve até a polícia chegou aí na casa dela pra conversar sobre isso e houve um monte de polêmica. E outra coisa é que quando se fala sobre isso, as pessoas elas acabam colocando vários pontos na história, colocando diferentes lados. E nem sempre é verdade. Então pode ser que tem essa escravidão em questão das até jovens ou adultos, principalmente os jovens mesmo, disso, mas eu acho que também tem esse lado distorcido e que também a gente deve olhar pelos dois pontos, porque por um lado é bom, aqui na internet às vezes é um meio de trabalho de muitas pessoas, mas também tem seu lado ruim, que às vezes se torna um vício ou escravidão mesmo. A questão é a gente estar apontando os problemas, né? E quando a gente fala em abolição, a gente fica pensando numa solução. Eu provoco o pastor e a Larissa de qual seria hoje talvez a solução para abolir esses tipos de escravidão. Como se livrar de alguns dos vícios e como se livrar de aspectos muito interessantes que a Larissa trouxe aqui para a gente. Essa seria a abolição de hoje, seria por aí, pastor? Pois é, quando a gente pensa em solução, naquela época da princesa Isabel, uma caneta, um pouco de tinta e a autoridade instituída a ela, né, pela corte, fazia com que as coisas acontecessem, né? Mas hoje não é tão simples porque isso parece que faz parte, está enraizado na nossa cultura. E para tirar um hábito, tirar uma cultura é bem difícil. Como seria, Larissa, minha solução, por exemplo, né? Agora eu vou fazer a provocação para ti. Como seria passar o fim de semana sem internet ou sem encostar no telefone celular? Como seria isso na tua visão? Porque se a gente pensar em não fazer algo, precisa mudar de hábito. Não quero mais ser escravo da internet, ponto. Então tem que largar a internet. É possível isso? Como é que tu enxerga teus colegas, a juventude aí, sem internet por um fim de semana? Seria uma liberdade tanto ou não? Olha, no meu ponto de vista, eu acho que não. É porque, que nem eu já tive essa experiência de ter que ficar sem celular. E realmente a gente acaba, digamos que num ponto ficando louco. Porque realmente a gente utiliza hoje pra tudo a internet. Às vezes o professor mandando trabalho, atividades, tanto agora nesse meio de pandemia, que a gente tem que receber tudo online. Então, a gente usa pra tudo a internet. Não há, hoje em dia a gente às vezes passa muito mais tempo trancado no quarto, mexendo no celular, nas redes sociais, do que fazendo outra coisa. Até meus pais falam às vezes que eu tenho que largar um pouco do celular pra ficar mais com eles, passar mais tempo com a minha irmãzinha. E então acaba se tornando um vício. Eu vejo por esse lado que eu acabo também tornando isso um vício pra mim, mas eu acho que se a gente quisesse mesmo, tivesse força de vontade de querer mudar esses hábitos e não tornar isso um vício, a gente consegue. O primeiro passo, o professor André pode concordar ou não, se quiser, mas o primeiro passo é a consciência de que existe aí um problema e um excesso. Na tua fala, Larissa, é muito perceptível de que há uma necessidade de uso consciente, mudança de hábito urgente e uma ligação tão forte a ponto de que, quando não se pode ter,
a pessoa fica com uma ansiedade, inclusive, por não poder entrar em contato com colegas ou amigos ou ver uma rede social. É a necessidade que nós temos uma mudança. Estamos escravos da internet, professor André? Olha, eu acredito que tudo tem o seu tempo, né? Até isso é bíblico, certo, pastor? Tudo tem o seu tempo. Isso. E eu acho assim que o que a Larissa fala que é bem importante, pertinente também o que ela fala. Eu acho que isso vai muito como o pastor falou, da questão da consciência, né? De administrar o tempo. Porque o que é? A escravidão é quando tira a liberdade da pessoa. Uhum. Então, quando é aquilo que tu não consegue se libertar de nenhuma forma, aí é preocupante. Aí tu já pode pensar, opa, eu tô escravo disso. Mas a questão não é tirar ou ficar sem a internet ou sem o celular. É justamente o uso. Né? Então, se você não consegue largar o celular o dia inteiro para fazer as coisas que precisa, aí eu acredito que já é preocupante. Talvez já seja uma forma de escravidão. Mas se você usa o celular, a internet, por necessidade, até mesmo por lazer, mas sempre compensando, né? Pensando na questão do tempo, tenho tempo para isso, tenho tempo para pegar um ar lá fora, tenho tempo para conversar com a minha família, tenho tempo para conversar com meus amigos, para estudar. Então, eu acredito que você está sabendo lidar com isso. Então, você está mais livre de tomar as escolhas. Então, a partir do ponto que tu administra o tempo, administra a sua escolha, tu tem essa liberdade, e aí não é escravidão. E nós falamos só sobre um aspecto da escravidão atual, que é a internet e as redes sociais. A Larissa no começo falou sobre 8 ou 9 coisas diferentes. Dariam aqui 8 programas, né? Tem a moda, tem a questão da fama, tem a questão do trabalho, tantas coisas que nos escravizam nos dias de hoje. Mas que legal essa nossa conversa, que bom que a gente chegou nesse assunto e trouxe justamente hoje, né? Nem todo mundo vai estar escutando isso no dia de hoje, mas hoje é o 13 de maio, momento em que a gente lembra a abolição da escravatura num momento histórico da nosso Brasil, né? O Brasil colônia também, e depois toda a evolução que aconteceu a partir daí. É claro que é importante dizer aqui para os ouvintes, né, que foram contextos diferentes. Né? A gente está falando de um Brasil, o último ano de um Brasil colônia. O Brasil entra como república em 1889 com a abolição da escravidão, mas ainda um país com mentalidade escravocrata. Né? Então esse é o assunto, e já convido aqui os ouvintes para o nosso Pode Aprendendo, que vai ser uma revisão. A gente vai tocar bastante nesse assunto em relação à escravidão durante o Brasil colonial. E quero agradecer então a Larissa, que esteve presente, nos dando a sua opinião, dando a sua visão de jovem em relação à escravidão nos dias de hoje, e agradeço também o pastor mais uma vez pela parceria. Deixo desde já um abraço aos ouvintes e um desejo, então, de nos encontrarmos no próximo programa. Larissa? Eu que agradeço por estar aqui. Obrigado mais uma vez. É sempre bom poder vir aqui para falar um pouco mais. Mesmo por eu ser muito nova, como esses dias até o pastor chegou a falar. Mas eu acho que cada um tem o seu ponto de vista. E eu acho muito legal que vocês estejam fazendo esses podcasts pra gente também dar a nossa opinião, já que não é só sobre o público adulto, mas assim, no geral, jovens e crianças. E eu agradeço por estar aqui novamente. Legal, obrigadão aí pela parceria também, professor André. Larissa, fugiu um pouquinho da aula de ciências, né? Tá aí com a gente, mas já vai voltar para a sala agora, né? Nesse momento aí tem um momento da aula que está acontecendo, mas a professora cedeu justamente por isso. Valorização da opinião do aluno dentro desse nosso espaço de conversa, que tem um significado muito importante, que é dar voz para os jovens poderem também se expressar. Fica o convite para qualquer aluno que quiser vir aí expressar a sua opinião, trazer algum assunto, dar uma sugestão de tema para que a gente possa aqui debater. Valeu, obrigadão, até mais. Valeu, ouvintes, abraço. Tchau. Rádio Concórdia, um jeito diferente de se fazer rádio.